O título dessa palavra eu puse Estranhando el Passado, ou em português, Saudades do Passado. Eu puse as duas versões aqui. Diga assim, Estranhando el Passado. Agora diga Saudades do Passado. Estamos falando português. Saudades é uma palavra que só há em português. Não há em espanhol, não há em outras línguas. Eso es una traducción solo para los brasileños y los que hablan portugués. Pero saudades es extrañar. Extrañar el pasado. Diga una vez más para que tú entiendas lo que nosotros vamos a hablar. Diga assim, extrañando el pasado. Hebreus 11:15, em espanhol dice assim: Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidade de regressar a ella. Hebreus 11:15 em português. Se estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Esse texto nos habla de algo tremendo. Se tu depois abre em sua casa, o contexto está hablando de los héroes de la fe. Isso é Hebreus 11. E está dizendo que aqueles homens que lograram viver as promessas de Deus, eles lograram solo de uma maneira, quando eles deixaram para trás uma pátria, algo que para eles era de muito valor, e eles seguiram adelante com uma mentalidade dizendo, não há regresso, para trás eu não volvo, eu não tenho mais essa oportunidade de regressar, é de aqui para adelante. Então, para que eles pudieran viver algo novo, para que eles pudieran estar felizes em lo que Deus havia prometido, lo que Deus havia sonhado e planeado, passava por el hecho de que eles tinham que deixar de mirar e estranhar o passado. Eles tinham que cambiar a mentalidade de si, eu não vou regressar. E quando tinha essa visão de que eu não posso regressar, isso também dava para eles uma visão de futuro, dizendo, se para trás não vou, só há uma salida. Sigo adelante. E isso é muito importante para todos nós outros que estamos aqui, porque muitas vezes nós outros temos o desejo de reviver o passado. Reviver um momento feliz de nossa niñez, reviver um momento com amigos que já não fazem mais parte de nosso dia a dia, reviver momentos em família que nós outros vivimos muitos anos atrás, reviver coisas que nos marcaram positivamente, porque nós outros não estamos falando de alguém que quer reviver coisas negativas. Nadie quer reviver um dolor. Se nós outros estranhamos algo e queremos reviver, é porque isso foi algo bueno. Houve algo que nos marcou. Então, ter esse desejo de viver algo do passado, de reviver algo, isso não é em si malo. Todos nós outros podemos passar por isso. Agora, deixa-me explicar uma coisa que sucede com nosso corpo. Eu vou ler e tu presta atenção. Todo momento em que vivimos uma grande carga emocional, diferentes hormonas são liberadas em nosso organismo. Isso faz que muitos momentos quedem gravados dentro de nossa memória. É como se fosse nosso YouTube personal. Cada vez que tu passaste por emoções, por momentos que generou em ti uma carga emocional muito grande, ou de alegria, ou de tristeza, ou de sentir-se bem, ou sentir-se mal, isso adentro de nós outros libera hormonas, e isso nos hace sentir algo. E quando isso sucede, também marca nossa mente e grava aquele momento em nosso YouTube. E temos vários vídeos do passado. Nós outros podemos desejar reviver estes momentos buenos. ¿Por quê, pastor? Por la sensação que nós outros sentimos em aqueles momentos. Se muitos anos atrás eu fui a uma casa de um pariente, me trataram bem, eu me senti bem, reímos, comimos, e isso, uau, quedou em minha memória como se fosse algo lindo, algo bueno. Eu quero reviver esse momento. Por que eu quero reviver esse momento? Exatamente esse momento. Porque houve uma sensação. A sensação foi, bueno, eu me senti bem. Por isso nos gusta reviver as memórias. Por isso a muitos nos gusta reviver os videos passados. Agora, reviver buenos recuerdos
Em português essa palavra é saudosismos, não há em espanhol. Revivir recuerdos es bueno, pero no puede retirar la energía, no puede retirar la fuerza del momento presente. Diga isso para que tu grave em ti. Diga assim: revivir buenos recuerdos es bueno, pero no puede retirar la fuerza, la energía del momento presente. Si el pasado es más fuerte que el presente, eso empieza a hacerme ciego, empieza a cegarme en lo que yo debo vivir hoy, en lo que yo debo vivir mañana. O sea, yo puedo recordar momentos buenos, yo puedo revivir memórias agradáveis. Eu posso agora estar pensando nessas coisas e quizás um dia que tu estés mais triste em sua casa, empieza a recordar os momentos buenos que vivimos. Isso pode suceder, a mente pode andar por lugares assim. A coisa é que ao mesmo tempo que eu recuerdo, qual é o problema? Isso é o que eu quero que tu entendas. Ao mesmo tempo que eu vou recordando o passado e momentos buenos, eu tenho um presente. E en el presente es donde yo a veces recuerdo los buenos momentos del pasado y ahora, hoy día, cuando recuerdo, yo digo así: mira lo que yo vivo hoy. Quedar aqui solo, quedar aqui sola, uma vida solitária, uma vida sem a irritação que eu tinha antes, uma vida sem todas as amistades que eu tinha antes, uma vida sem todos esses contactos que eu tinha antes, uma vida sem todo isso que eu vivia antes. E mira mi vidita hoy. Nadie me ama, nadie me quiere como mi familia. Estranho todo isso, estranho as comidas do passado. Nós vamos estranhando todo e todo. Qual é o problema? O problema é, eu posso recordar as coisas buenas? Puedo. Pero quando eu recuerdo as coisas buenas e miro o dia de hoje, e isso me hace murmurar, e isso me hace não estar feliz, isso não agrada ao coração de Deus. É quando eu vivo em minha mente algo do passado, pero quando miro o dia de hoje, eu digo: mira que vidita que eu tenho hoje. E eu não estou satisfeito. De hecho, quando isso sucedera, quando vêm esses pensamentos e recuerdos chegassem a minha mente e sua mente, se nós outros quisermos ser agradáveis a Deus nesses momentos, e quando vêm essas sensações, imagina que eu não estou bem hoje, não estou feliz hoje, não estou feliz nos últimos dias, e recuerdo-me de eventos passados, isso sim, eu era feliz e não sabia, e quando eu me recuerdo de isso, que é o que hago? Em vez de murmurar, em vez de ser alguém que diz: mira minha vida que eu tenho hoje, mira não sei o que, em vez de ser essa pessoa que desagrada a Deus, como então eu me recuerdo dessas coisas e passo a ser uma pessoa que agrada o coração de Deus? Quando me vêm esses pensamentos, que é o que eu tenho que fazer, pastor? Eu deveria orar, eu deveria ser agradecido, eu deveria parar todo e dizer: Senhor, graças porque eu pude haver vivido todo isso no passado que tu has permitido. Como eu sou, Senhor, agradecido por todas essas oportunidades que eu vivi. Então, eu passo a ter um sentimento de gratidão, não um sentimento de crítica com o que eu tenho hoje. Então, eu estranho o passado, pero o passado não me frena. O passado não me aguanta. E eu podia seguir adelante, eu podia pensar não só de ser agradecido por todas as coisas que eu vivi, graças por minha família que eu tive, por los barbecues que nós outros comimos, por essa sensação que eu tive, por todo isso que eu passei, graças, Senhor, por todo esse sentimento familiar, essas coisas de la casita, e todo isso que me agradava tanto e me traz boas memórias, graças por todo isso, Senhor. E eu poderia seguir adelante e dizer assim: que é então, Deus, se não estou bem hoje, que é então o que eu necessito fazer para revivir momentos assim, hoje, agora, onde tu me has plantado. Porque se tu não haces isso, tu jamás vai lograr viver os sonhos, os planos, ver o que Deus vê. ¿Por quê? Porque o passado é muito forte, muito importante. E Deus quer curar nossos olhos aqui. Quem quer ser curado, diga amém. Lo que pasa es que muchas veces esos buenos recuerdos quitan la fuerza del presente. Y por eso muchos prefieren regresar al pasado porque no tienen perspectiva del futuro.
Tienen una visión de un presente vacío. Y eso los prende a un pasado. Entonces, cuando el tema es resgatar el pasado, y hallar en tus YouTubes y buscar videos pasados, nosotros tenemos dos palabras que tratan esse tema, que é estranhar e nostalgia. Em português, saudades e nostalgia. O que é estranhar? São duas palavras diferentes. Tu crê que está falando a mesma coisa, mas não está falando a mesma coisa. Estranhar é uma coisa, saudade é uma coisa, nostalgia é outra coisa. Estranhar, eu pus em seu boletim, está conectado com uma perda ou um distanciamento de algo ou alguém que por el momento não está acessível, não pode ser alcançado. Estranhar algo pode ser superado, porque esse sentimento se dirige a um objetivo ou um momento específico, e incluso pode superar-se mediante a presença ou a repetição. Por isso decimos em português, matar as saudades. Não sei se em espanhol há essa expressão, de que uno estranha algo e vai lá e mata esse sentimento, ou seja, suple essa necessidade. Quando nós outros em português sentimos saudades, estranhamos algo, e nós outros revivimos um momento, nós outros estamos dizendo em português, queremos matar a saudade, queremos terminar com esse sentimento. Então, é possível lidar com o sentimento de estranhar e vencer e superar. Ou seja, esse sentimento pode ser temporário, pode desaparecer se revivimos momentos similares e passamos então a estar alegres. Isso é estranhar. Então, estranhar o passado é um sentimento natural. Quando nós outros estamos lejos, às vezes de quem nós outros amamos, familiares, pessoas que nós outros queremos muito, e nós outros estranhamos essa pessoa. Por quê? Porque esse amor nos hace querer estar cerca dessas pessoas e compartilhar experiências que nós outros havíamos compartidos. Quando esse sentimento vem e nós outros hacemos um viagem e visitamos, já solucionamos esse problema. Se hablamos por teléfono, soluciona esse problema. Se hacemos algo em nosso coração de conversar, de recordar, de fazer uma chamada, nós outros podemos ir lidiando com o tema de estranhar. Eu não necessito volver para trás. Eu tenho como lidar com esse tema solo hablando, conversando, tratando, visitando, fazendo um viagem. Ou seja, é um sentimento que pode ser superado. Amém, meu amado? Tu está aqui ou não? Quando eu me recuerdo de alguém e eu digo, uau, me estranha essa pessoa, eu tenho saudades dessa pessoa, eu posso orar por essa pessoa, eu posso escrever uma mensagem, eu posso perguntar como estás. E aí o coração se tranquiliza, se aquieta. Nostalgia é diferente de estranhar. É um término que descreve uma sensação idealizada e, às vezes, irreal, de um anelo de momentos vividos no passado, associados com um desejo sentimental de regressar, impulsada por recuerdos de momentos felizes e viejas relações sociais. Está associada com a melancolia, ao romantismo. A nostalgia não pode superar-se no campo físico, porque se trata solo de uma visão idealizada do passado que cada um tem. Nostalgia, então, é algo que eu idealizei, eu imaginei, eu pensava, era o que eu queria, mas não foi de verdade isso o que nós outros vivimos. É estranhar algo, pero que de verdade não era 100% assim. Então, eu sou enganado por um sentimento, pero não era assim tão bonito, tão romântico. Vem de uma maneira mais melancólica, vem de uma maneira que a pintura parece tão linda, pero de verdade não era tão bonito assim. Então, às vezes eu quero volver ao passado. Digo, quero volver àquela cidadezita, aquela gente, aquela iglesita, aquele homem, aquela mulher, aquele pueblito. Eu queria volver allá e eu idealizo. Eu tenho uma nostalgia dizendo, vai ser igualito. Então, chegar allá não é nada igual. A gente é diferente. O local é diferente. A iglesita é diferente. Cambiou todas as coisas. A página passou. Já são outra gente. O coração já cambiado, pero tu quedaste enganchado, pensando, regresso allá e vai a ser igualito e eu vou a ser feliz para sempre. E não é assim, meu amado. Então, estranhar o passado é algo normal, pero quando isso
nos ilude, nos trava, é onde tu vas a ver que nós não avançamos para adelante. Deus quer fazer algo em sua vida, Deus quer fazer algo em sua casa, Deus quer fazer algo aqui em Naples, e tu sigue enganchadito, algum passado aí atrás, e não usa seus dones, seus talentos, não avança correndo, não hace nada. O que Deus tem para mim e para ti é Canaã. En el camino para Canaã há um deserto, pero eu não posso viver en el deserto para sempre. Há um momento que eu tenho que usar todo o que Deus me ha dado para colocar a mão en el arado e avançar com o reino de Deus. Amém, meu amado? Mira como é esse estranhar e essa nostalgia en el pueblo de Deus. Salieron del Egipto, estão en el deserto. Números 11:5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros y las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino ese maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color del bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Diga eso, su sabor era como el sabor, diga, de un aceite nuevo. Y cuando descendía del rocío sobre su sabor era como el sabor del aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? El pueblo de Dios había salido del Egipto. Están en camino a la tierra prometida, ahora están en medio del desierto. En el desierto es el lugar donde nosotros no nos gusta mucho. El lugar de tratamento de Deus, é o lugar que Deus está trabalhando com nosso coração. Amém, meus amados? Estão passando por isso. Deus tem uma provisão, Deus tem algo novo, Deus tem um futuro, Deus tem uma esperança. Pero aqui nós outros, nesse novo ambiente que Deus nos põe, estamos mirando atrás e aqui eles estão recordando hasta de la comida. Eles estão estranhando a comida e agora vem uma nostalgia dizendo: "Uau, todo isso era grátis em Egipto." Isso era grátis em Egipto, meu amado? Isso era a verdade? Não. Eles sofriam. Qual era a realidade? A realidade eu puse em Éxodo 3:7, quando Deus falou com Moisés em la zarza ardiente. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflición de mi pueblo, la aflición que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Em outras palavras, Deus descendeu para livrá-los porque eles não estavam bem. Eles estavam sendo afligidos. Eles estavam clamando a Deus: ajuda-nos, Senhor, quita-nos de aqui. E eles estavam angustiados. Tempo depois, nos estranha Egipto. Que vida buena teníamos aí atrás. Además, todo era grátis. Parece que não nos dolia nada. Que coisa incrível passa com nós outros, meu amado. Criamos ilusões, criamos uma nostalgia dentro, como se fuéramos revivir algo que não é uma realidade. É algo que eles criaram na cabeça deles, porque a verdade é que não havia nada grátis e dolia muito viver em Egipto. Esse povo em Egipto estava passando, meu amado, bajo uma das armas mais poderosas de destruição que Satanás usa, que é a opressão. Tempo atrás eu prediquei uma palavra aqui nessa igreja, eu puse o título Libres de la opressão. Isso está na página de nós outros. São uma das armas mais poderosas que o diabo sempre ha usado, desde a primeira página da Bíblia hasta a última, a opressão. O povo de Deus era oprimido em Egipto. Em fim de los tiempos, vai haver uma marca de la bestia. A marca de la bestia vai estar sobre todo mundo, não vai comprar, nem vender, nem comer, nem fazer nada. Opressão sobre todo mundo. Porque isso é o que o diabo le gusta. Essa gente estava 430 anos bajo um lugar de opressão. Um lugar que não agradava a Deus. E agora estão estranhando o passado, estranhando
el Egipto. Em português, sentindo saudades do passado. Sentiram nostalgia. Idealizaram algo melancólico, romantizado. Eles imaginaram algo que não era 100% a realidade. Criaram dentro deles uma fantasia. E essa fantasia nos hace a nós outros, hoje dia, também viver coisas do passado como se isso fuera a coisa mais linda, pero se tu paras de verdade e pensa, não era tão lindo assim. Era em Egipto. Haviam coisas que desagradavam a Deus. Haviam coisas que isso Deus não permitiria que eu volvera a ser. Então, nós temos que ser realistas quando falamos de volver e pensar no passado. Eles, nesse caso, estão caminho a algo novo que Deus los ha dado, pero em seu coração estão pensando todavia, estranhando, vivendo de saudades del passado, estranhando o passado. O que é o que está passando de verdade? Eles preferiram a segurança del passado em vez do futuro dudoso que Deus estava escrevendo. E isso não agrada ao coração de Deus. Isso é falta de fé. Porque quando nós não temos nossa segurança em Deus por la fé, porque la fé é a certeza, a segurança das coisas que não se veem. Minha segurança está em Deus. Minha segurança não está em Naples. Minha segurança não está nessa nação. Minha segurança não está em meu trabalho. Minha segurança não está em minha empresa. Minha segurança está em Deus. Pero quando eu não vejo assim, eu pongo minha segurança em el passado. E agora o futuro dudoso que Deus tem, eu não, de verdade, não sei se eu quero viver isso. E isso é o que está passando com eles. Então, eles passaram a estar livres en el físico, pero presos em suas almas, em seus corações. Hechos 7:39 diz assim: Nuestros padres, outras versões dizem, nuestros antepassados, não quiseram obedecer, sino que le desecharam e em seus corações se volveram a Egipto. Fisicamente estavam em meio do deserto, rumbo a Canaã, pero em seus corações já haviam regressado ao Egipto. Talvez nós estamos com os pés fisicamente aqui hoje, pero su coração tu estás em outro lugar. Jesus dijo uma vez em Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Em português, lembrem-se da mulher de Ló. E por quê? Porque Deus havia dado uma palavra de juízo sobre Sodoma e Gomorra. Deus havia mandado o livramento para que eles pudessem sair de aí. E Deus dijo, mira, não mire hacia atrás. Eu los vou sacar de aí. Eu não quero que ustedes nem mire para trás, nem estranhe nada do passado. ¿Por quê? Porque Gênesis 19:26 diz, a esposa de Ló mirou hacia atrás e se quedou convertida em estátua de quê, meu amado? De sal. Leia ustedes esse versículo bem alto. 1, 2, 3. Então, Jesus está dizendo, muito tempo depois, dizendo, essa historita de Lot, e de que a mulher de Lot se transformou em uma estátua de sal, não é cuento. E eu, como sou Deus, e sei todas as coisas, e eu não sou mentiroso, eu sou verdadeiro, em mim não há mentira nenhuma, déjame dizer uma coisa, essa historita não era cuento. E ela mirou hacia atrás, e quando mirou hacia atrás, em vez de mirar hacia adelante, o que eu estou dando de novo para que ela viva com sua família, ela nesse momento se transformou em uma estátua de sal. Por que essa mulher se transformou em uma estátua de sal? Porque seus pesitos já estavam fora de Sodoma e Gomorra. Fisicamente já estava fora de Sodoma e Gomorra. Pero seu coração volvió para Sodoma e Gomorra. Seu coração volvió. Lo mesmo que havia sucedido com o povo no deserto. E quando isso sucede com ela, vem um juízo imediato dizendo, tu te vas transformar em uma estátua de sal, e se transformou em uma estátua de sal. O que significava não mires hacia atrás? ¿Por que havia essa ordenança? Era só dizer, salga da cidade e tchau, desapareça. E mirar hacia atrás não seria importante. Mas se Deus dijo, não mire hacia atrás, é porque era muito importante. O que era mirar hacia atrás? A palavra original não era só mirar de ver. A palavra original era não contemplar, não mostrar consideração, não preste nem atenção. Só obedece. Vive o que eu estou dizendo para que tu vivas de agora adelante, em minha palavra. Obedece minha ordem. Não contemple, porque isso para mim, Deus dizendo, eu não tenho mais nenhum valor.
Ele está dizendo, não mire hacia atrás, porque não há valor mais nenhum delante de Deus. E há muitos, meu amado, que se volveram estátuas de sal espiritualmente. Pararam com sua vida espiritual. Pararam com avançar no reino de Deus. Porque está em um deserto, esse deserto não acaba nunca. E não só isso. Às vezes estão estranhando algo allá de não sei de onde, do passado, e não vão jamais lograr viver algo novo porque estão presos espiritualmente, estão paralisados. ¿Por quê? Porque contemplam o passado mais do novo que Deus tem para nós. E não caminham hacia adelante, não vê o que Deus vê. Que é o que eu aprendo na palavra de Deus. Todos eles que estranhavam muito o passado, parece que não logravam entender que havia algo novo que descendia de Deus para a vida de eles. Essa mulher, quando dijo, salga de aí, você vai destruir todo, não mire hacia atrás, parece que não entendeu que havia algo novo que Deus ia fazer. Allá, no deserto, vocês viram o texto que eu pedi para que vocês pudieran repetir. Mientras eles estavam aí estranhando as cebollas do Egipto, estranhando todas as coisas do Egipto, havia algo que bajava do cielo. E isso que bajava do cielo era o novo de Deus, que eles nunca haviam visto antes. Que era isso que bajava do cielo? El maná. E que sabor tinha o maná que eu dije para que vocês pudessem repetir? Su sabor era como que? Diga, azeite novo. Diga mais alto, despierto, diga, azeite novo. Amém? Que é o que Deus estava dizendo? Azeite novo. Deus está dizendo, é uma unção nova. É uma unção fresca. É algo que eu estou mandando agora, para esse momento. Ok, eu sei que não é o que a ti te gusta, eu sei que não é como o passado que tu querias, pero é novo, é fresco, é um azeite de mi parte, e há unção em isso. Agarre isso e siga adelante. Me hago entender, meu amado? Deus estava dizendo, uma nova estação, é outro sabor, não é o sabor que tu vivias, é outro, pero nós queremos reviver, e está enganchado sempre aí atrás. Quando é assim, nós não vivimos unção fresca nenhuma, e não há nada novo da parte de Deus. Todos nós temos muitas coisas que nos prendem. Todos nós. Valores importantes. Coisas que nós agarramos aí e isso não, eu não vou vender isso tão fácil assim, Jesus. Agora nós não decimos isso, porque isso suena mal. Imagina, tu disse que é discípulo de Jesus e Jesus pede uma renúncia e tu disse, não, aí não, Jesus, essa área não toque. Pero de verdade, nós não hacemos nada para mover adelante. Nós seguimos estranhando o passado. E uma vez se acercou um jovem rico a Jesus e ele disse, que é o que eu tenho que fazer para ser seu discípulo, para heredar a vida eterna? Jesus disse, obedece aos mandamentos. Ele disse, desde chico eu tenho obedecido todos. E Jesus disse, mira, falta só uma cosita. E quando falta uma coisa, Jesus está dizendo, a Bíblia diz que Jesus lo amou. Esse versículo está em Marcos 10, 21. Jesus lo mirou com amor e añadiu, solo uma sola coisa te falta, anda, vende todo o que tienes e dáselo a los pobres e tendrás tesouro en el cielo. Luego ven e sígueme, ou seja, sea mi discípulo. Al oír eso, el hombre se desanimou, se foi triste, porque tinha muitas riquezas. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, mira Jesus, os valores que eu tenho são muito grandes. Sorry, so sorry, eu não aguento. Isso que tu queres, no way. Essa parte de minha vida eu não vou cambiar para seguir-te. E ele está dizendo, e se foi triste porque ele tinha muitas coisas. E a Bíblia está dizendo que Jesus lo amou. Essa palavra amor aqui é ágape. Ágape é o amor que me hace acercar a Deus, que me hace querer mais de Deus. É o amor que uno se dá de si mesmo para hacer que o outro se acerque a Deus. Isso é o amor ágape, esse é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu de si mesmo, seu próprio Hijo, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, sino tenha vida eterna. Qual era o amor ágape? É quando eu dou de mim mesmo, como Deus se deu de Ele, para que outros se regressem e se acerquem a Deus. Isso é amar como Deus ama. Quando eu tenho minha esposa Lana, eu tenho vários tipos de amor para amar. Eu tenho o amor eros, que é a atração física, muito importante.
Yo tengo el amor fileo, que es el amor de amistad. Yo tengo el amor de familia, el storge, cuando tenemos hijos. Pero el amor que controla ese amor es el amor ágape. Es cuando todo eso es controlado por la voluntad de hacer que ella se acerque más a Dios. Si yo no tengo ese amor dentro de mí, o ese amor está apagado, el eros es más fuerte, yo voy a querer erotizar a mi esposa, yo voy a querer poner videos en mi habitación, cosas que no agrada a Dios, ver películas calientes, para que yo y ella esté bien caliente. Sí, pero eso no agrada a Dios. Entonces el amor ágape, que acerca a nosotros a Dios, no está dominando. Lo que está dominando es el amor eros, es erotizar, es otra cosa que no agrada a Dios. Eu tenho que explicar isso porque muita gente diz, Deus é amor. Então, duas mulheres se amam, Deus é amor, está tudo bem. Dois homens se amam, não, aqui está tudo bem, Deus é amor e está tudo bem. Deus é amor. Não, minha amada, Deus é ágape. Deus não é eros, nem filéu, nem storge. Deus é ágape, é o amor que se dá de si mesmo para que tu vuelva a estar mais cerca de Deus, não mais lejos. E aqui, quando nós vemos que Jesus lo ama e diz assim, mira, falta só uma coisa, tu tens um passado com muitos valores, muitas coisas importantes, e tu não caminas adelante com o que eu tenho para ti. E se tu queres estar mais cerca de lo que eu tenho para ti, tu tens uma cosita que fazer. Vá, vende todo isso que aguanta tu coração. Deja a segurança do passado e vive lo que está por adelante. Lo que eu tenho por adelante. E está dizendo, não, isso é demasiado. Isso é too much. Vou regressar a mi passado. Não hizo nada relevante para o reino de Deus. Não pudo avançar com o reino de Deus. Por causa de um chamado de Jesus que não existia? Não. Por causa que Jesus não o amou? Não. Porque se amou a si mesmo mais do que a Cristo, de que o reino de Deus. Regressou ao passado. Todos nós temos coisas para renunciar. E todos nós aqui temos coisas que nós já renunciamos. Tu já renunciaste sua pátria, deixaste seu país, sua casa, sua parentela, e fuiste para outro lugar e está aqui. Deixaste coisas aí, às vezes títulos de seu país, coisas importantes, que allá era muita riqueza e aqui não é nada. Aqui, para que seja rico como tu eras allá, tem que trabalhar e estudar muito para que seja rico como allá. Então, todos nós sabemos o que é renunciar. Quantos aqui já han renunciado a muitas coisas? Levanta as mãos aí. Levanta mais alto, meu amado, sem pena. Então, não estou falando com gente que não sabe o que é renunciar. A única coisa que cada um aqui pensa, eu renunciei muito, pastor. É muita renúncia. Tu não sabe quanto eu he renunciado. Eu não estou aqui para medir quanta renúncia tu has renunciado, isso só Deus sabe. Essas coisas que nós renunciamos, que para nós às vezes é muito, como para esse jovem ele não pudo porque era muito. Essas coisas generam saudades, essas coisas generam estranhar o passado, nos hace estranhar o passado. Renunciamos, pero todavia, como me gostava las cebollas, como me gustava los melones, como era bueno vivir isso que eu renunciei. E aí é uma nostalgia dentro do coração, às vezes pintando um quadro que não é verdade, com gente que já renunciou, com gente que já deixou coisas para trás. Então, que é o que eu tenho que entender, meu amado? Que é o que o Espírito Santo falou muito forte comigo, adentro de mi alto, é de aqui para adelante, o que ele me havia dito. Todo isso para trás é para que nós podamos entender a história e o que a palavra de Deus nos ensina. Pero o que Deus me dijo, meu amado, quando estava sendo ministrado por ele, e é o que eu quero dizer a vocês. Não sei se há um quadro aí que diz deixar el mucho. Tu tienes isso aí? Lea junto comigo, por favor. 1, 2, 3. Dejar el mucho. Renunciar el mucho. Sin poner la mano en el arado. Não é o ciclo completo que Jesus espera de ti. Se você não colocar a mão no arado do reino de Deus en el presente, irás a vivir de extrañar el passado e serás lleno de nostalgia para sempre. Hebreus 11:15 diz: se hubieran estado pensando naquela pátria de onde haviam emigrado, habrían tenido oportunidade de regressar a ella.
o que está dizendo nesse versículo é assim: eles renunciaram muito, pero se Abraão não tivesse posto a mão no arado e decidido, eu vou seguir com o reino de Deus. Se Moisés não hubiera renunciado todo e dijera, também eu vou seguir com o reino de Deus, pero solo renuncia e para, não hace mais nada, isso tu vai estranhar bastante o passado. E isso é muito forte aqui em Naples, que está lleno de gente, de qualquer nação que tu queira, que vino de seu passado, de sua igreja, de seu lugar, de sua família, de não sei de onde, e chega aqui, aterriza aqui, se entretém com ele ganhar dinheiro, se entretém em poner plata no bolsillo, se olvida mais ou menos do reino de Deus, vive do passado, vive dizendo, renunciei muito, derrei muito por o passado, muito, derrei, chora por o passado todo, pero há muita gente agora, hoje dia, que não põe a mão no arado para avançar com o reino de Deus. E isso não é um ciclo completo, isso é um ciclo incompleto. Vá seguir com nostalgia, vá seguir estranhando o passado, porque a única coisa que acaba com nostalgia e estranhar o passado é colocar a mão no arado e seguir adelante. Me hago entender, meu amado? E é isso o que eu quero que nós outros podamos entender. Quando Deus te puso em Naples, quando Deus te puso aqui nessa igreja, quando Deus te puso onde te puso, não é para que tu solo estranhe o passado, é para que tu agora agarre a mão no arado e siga adelante. Se tu sigue estranhando o passadito e não põe a mão no arado para nada, sigue no deserto, tratamento de Deus, a vida inteira, e nunca põe a mão no arado, tu não vai avançar com coisa nenhuma. Houve um tempo que eu e a Alana passamos um tempo de deserto em Brasília. Tratamento de Deus. Depois regressamos para cá. Esse tempo de tratamento de Deus era Deus trabalhando comigo e com ela em nosso coração, trabalhando em nosso interior. Pero avançar com o reino de Deus, colocar a mão no arado, parou. Nós outros não hicimos nada. O reino de Deus não avançou 1 centímetro comigo e com a Alana naquela época. É verdade, meu amor? Deus foi usando gente em nossa vida, nós outros fomos sendo trabalhados, sanados, processados por Deus, hasta que Deus nos trajo outra vez para cá e nós outros passamos por el deserto. Bueno, deserto é assim, deserto muitas vezes é momento de parar, não de ensinar, de ser ensinado, de ser tratado e não de tratar nada, pero o deserto não dura a vida inteira. O deserto é um caminho para Canaã. E nós outra vez estamos a vida inteira no deserto e não trabalha para Jesus, não avança com o reino, não hace nada como nós outros. Pero depois que salimos do deserto, meu amado, ponga a mão no arado e jamás mira hacia atrás. E por fazer isso, uno não estranha o passado. Uno não mira com nostalgia o passado. Nós outros miramos, recordamos, pero é melhor viver o que Deus ha dado hoje, do que viver o que Deus ha dado ayer. Me hago entender, meu amado? Disse, pastor, como isso vem quando nós outros miramos hacia adelante. Pongo a mão no arado, para trás quedou, e eu sigo para adelante com o que Deus tem para mim. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Jesus dijo algo importante desse tema del arado. Lucas 9:57. Mientras seguían su camino, alguien le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras, en portugués, raposas, tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y a otro le dijo, Jesús le dijo, sígueme. E aquele respondeu, Senhor, permita-me primeiro ir enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja a los muertos que enterren a sus muertos. Tú ve e anuncia, avança. ¿Con qué, mi amado? Con el reino de Dios. E outro também le dijo, Senhor, yo te seguiré. Pero, momentico, antes, déjame despedir de todos los que están allá en mi casa. E aí Jesus termina com essa história, com toda essa excusa dessa gente. Ele disse, mira, déjame acabar com essa coisa. Jesus le disse, nadie que mira hacia atrás puede poner la mano en el arado. Después, de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Deus. Leia versículo 62, todos ustedes. 1, 2, 3. Tu já pusiste a mão no arado por el reino de Deus? Tu pode dizer, sim, pastor, eu puse a mão. Ele disse, se alguém puso um dia, mirou hacia atrás e sigue aí mirando hacia atrás e não volve a poner a mão, não é apto. Não sou eu que estou dizendo. É Jesus. Jesus le deu em todos eles que estavam llenos de excusas.
El primero dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Ele chegou bem apurado, viu Jesus. E Jesus, em contexto, vem de uma quantidade de milagros, señales, maravilhas, tremendo poder, tremenda unção. Ele se acerca e diz, isso eu quero. Quero isso para minha vida, eu quero seguir-te, Jesus. E Jesus não disse assim, não, tu não podes seguir-me. Sou só e tu não podes vir atrás de mim. Não, Jesus não disse isso, meu irmão. Jesus decide dizer outra coisa. Jesus disse assim, mira, a caminhada não é só glamurosa, como tu has visto. Não é assim glamour todo o tempo. Porque o que tu has visto são milagres associados com a obra, com a caminhada, pero nem sempre é assim. E Jesus le explica dizendo, mira, eu não tenho nem onde poner a cabeça. Então, o Hijo del Hombre não vive de passado, o Hijo del Hombre não vive preso a nada aí atrás, o Hijo del Hombre vive completamente por la fé. Las hojas têm onde dormir, los pajaritos têm onde dormir, eu não sei. Eu não sei o que vai suceder amanhã. Minha segurança está em Deus. Minha segurança não está em la casita, nem el pajarito, nem no passado. Minha estabilidade está em Deus. Mi maná cale todos os dias do Senhor. Eu corro meu semaná. Eu só tenho uma unção específica, um azeite específico para hoje, para avançar adelante. Eu não estou mirando hacia atrás. E Jesus está dizendo, ¿quieres seguir-me assim ou não? Não. Me gustam muito os títulos que eu tenho no passado. Me gusta o passado, reviver, a nostalgia e todo. Então, tu não és apto. Olvídate, vá viver tu vida. Pero avançar com o reino não é para ti. Chega outro e diz, Senhor, permite-me primeiro enterrar meu padre. Eu já ensinei essa igreja. Não é que o padre estava sendo enterrado nesse minuto, meu amado. Porque se o padre estava sendo enterrado agora, o velório agora, tu crees que esse muchacho vai estar em la calle caminhando? Não, ele vai estar onde? No velório. Isso é uma expressão que havia naquela época dizendo assim, déjame primeiro enterrar mi padre. Depois que falleça, meus familiares, toda a gente que eu amo muito, quando eu morri todo mundo, tranquilo, Jesus, eu vengo, te seguro que agora sim eu te vou a servir para sempre. Era uma luta interior. Qual é a luta interior? Não é uma luta interior del malo contra o bueno, é del bueno contra o bueno. As duas coisas são buenas. Enterrar o padre, cuidar da mamá, estar cerca da família, da sangre, isso é malo? Não, isso é bueno. Isso é pecado? Não, isso é uma bendição. Pero se isso vem antes do reino de Deus, se isso trava o reino de Deus, se eu paro todas as coisas para reviver essas coisas do passado, Ele está dizendo também, olvídate, eu não posso contar contigo. Não sirve. Não é apto para o reino de Deus. Por que Jesus estava dizendo? Ele disse, isso pode durar anos. Deixa primeiro enterrar seu padre. Ok. Quanto tempo vai tardar para que ele morra? Tu sabe quanto tempo vai tardar isso? Me entende? Quem tem essa garantia de dizer, olha, regresso contigo, Deus, em 15 anos? Agora não, mas em 15 anos, te seguro que eu te vou a ser discípulo. E Jesus estava dizendo, não, isso não funciona assim. Esse período indefinido que tu não queres seguir-me agora, essa coisa de durar ante anos, tu não podes ser meu discípulo. Dessa maneira não pode. É como se alguém disse assim, mira, eu entendi o evangelho, me gusta el RE, me explicam bem, leo a Bíblia, entendi todo isso é muito lindo, me sinto tão bem. Que sensação tão linda, Senhor. Pero 100% todavía não. Não. É muito boa ideia para depois, para agora não. E Jesus está dizendo, deixa os mortos, aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que não vivem com o Senhor, enterrar aqueles que também seguem nisso. Tu faz outra coisa, deixa papai e mamá e avança com o meu reino. É isso o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, mira, nada é para ser colocado antes de minha palavra. Nada é para ser colocado antes de lo que eu requiera de ti. Hoje, agora, não há como esperar. Então, tu vês que Jesus é um Jesus que avança, não é um Jesus que mira atrás, é um Jesus que avança. E Ele está dizendo, quer andar comigo? É para adelante. O primeiro homem queria ser muito rápido. Dime, Senhor, que eu quero seguir-te. E Jesus disse, não venga tão rápido assim. Déjame decir, eu não tenho onde dormir, não tenho onde acostar, não tenho nada. Não. Esse não, esse quero seguir, pero quero seguir Jesus muito lento. Déjame primeiro viver minha vidita. Lento, de minha maneira, em meu espaço.
Allá quando eu tenho assim 80 anos de idade, Jesus, que viva minha juventude toda como eu quero, com 80 anos eu venho e te sigo. E Jesus mira e diz, que vou fazer contigo com 80 anos? Eu quero agora com 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 30, eu quero usar todo o que tu tenhas. Amém, meu amado? Não estou falando mal de los maiores aqui. Josué e Caleb, muitos homens de Deus foram usados com muitos anos. Eu estou falando disso. Eu estou falando de uma mentalidade que é assim, aí adelante, tu vas a ver mi 100%. Allá adelante é onde tu vas ver eu com a mão no arado. Por agora, não, Senhor. É demasiado isso, muito trabalho. E o outro disse, Senhor, eu te seguirei, pero antes déjame despedir lo que estão allá em minha casa. Esse também pede um tempo, pero esse é mais definido. Ou seja, eu vou dizer tchau a todo mundo, regresso, e aí sim, eu vou seguir-te. Ou seja, não vai durar tantos anos como o outro anterior, Jesus. Menos tempo. Pero déjame aí fazer toda a minha vidita, depois que esteja todo bem, mis talentos, mis dones, eu regresso a trabalhar para ti. Mientras isso não se ajuste, déjame aí despedir de todo isso e aí vengo a seguir-te. O que Jesus está dizendo, mira, ustedes são llenos de planos e de coisas, llenos de suas agendas. E ele corta o tema dizendo assim, mira, tu queres de verdade ver o que eu vejo. Ele disse, tu não podes mirar hacia atrás depois que pone a mão no arado. ¿Por quê? Porque senão não sirve, não é apto. E é o que o Senhor falou comigo em meu auto manejando, deixar el mucho, renunciar el mucho, sin poner la mano en el arado, não é o ciclo completo. E há muita gente agora que vive solo pensando em tanto que ha renunciado, pero não ha puesto la mano en el arado outra vez. Vive de recuerdos, vive de passado, vive de saudades, de memórias. E tu dices, por quê, pastor? Porque não põe la mano en el arado. E isso é sério, meu amado. Quando Jesus disse mirar hacia atrás, é contemplar mais o passado que o presente. Quem põe a mão no arado não mira hacia atrás. Ele não contempla mais de lo que eu tenho para adelante. É como para adelante é muita luta, é muito sofrimento. Atrás é melhor. É isso o que ele está dizendo. Quando dijo a mulher de Ló, não mire hacia atrás, é não contemple, não pare muito tempo. Isso já não tem valor para ti, mulher de Ló. Isso para mim não tem nada valor, eu vou destruir tudo isso. Isso já passou, é outra página. Não pares, não contemple. E quando nós outros somos esse tipo de pessoa, meu amado, nós outros não somos aptos. Ser apto é duro, não é útil. Tu não és apropriado para o reino de Deus. Tarda muito para deixar as coisas. E todo isso Deus quer trabalhar comigo e contigo esse ano, meu amado. E ele disse, tu tens que poner la mano no arado. O que é arar a terra? Arar a terra, meu amado, é um compromisso de mirar adelante. Naquela época, arar a terra era com boies. Tinha os boies, tinha o jugo, tinha o arado, e uno mirava um árbol, aí adelante. Tinha um ponto de referência. Ele dijo, de aqui eu empiezo, te seguro, allá eu chego. E esse homem mirava adelante. Ponia a mão no arado e mirava adelante. Porque se ele estivesse mirando adelante, ia seguir guiando bem pelo arado. Mas se mirasse hacia atrás, quando vê, o boi já foi para allá, já foi para cá, e não ia arar bem. O que Jesus está dizendo para eles é assim, aquele que começou a pôr a mão no arado, se mira hacia atrás, nem que seja um pouquinho, já desandou. Já não está onde eu queria. E por isso não é apto para o reino de Deus. Então, o que significa arar a terra? Requer um compromisso de mirar hacia adelante. Diga isso, arar a terra requer um compromisso de mirar adelante. Eu não posso viver de passado. Isso é arar a terra, é mirar adelante. Então, sem colocar a mão no arado, se eu não pongo a mão no arado, toda renúncia que eu hice não é nada. É só renúncia. Eu não estou avançando com nada. E se eu não pongo a mão no arado e renunciei muito, eu empiezo a estranhar o passado. Como era buena a reunião de oração allá em 2001. Quão lindo era o grupito esse em 2010. Que lindo era, vivendo do passado.
E Deus dizendo, agora eu hago nueva todas as coisas. Estou mandando um maná novo, fresco, fresco, fresco. Tu não vês esse maná? Não, a cebolla. Oye, come cebolla, mi amado. Te dá mal, como se chama essa coisa? Aliento. Não é bueno comer cebolla assim. Mas quando uno está meio down, até as cebollas são ricas, meu amado. Eu te pergunto aqui, sinceramente, tu estranhas o passado? Você sente saudades do passado? Tu está mirando hacia atrás? E eu hago outra pergunta que Jesus te haria. E el arado? O que tu estás fazendo com el arado? Estás caminhando hacia adelante? Não, deserto hasta hoje. Pase deserto, meu amado. Deserto não é estação para sempre. Entrar em Canaã e correr a mão no arado e seguir e fazer o que Deus tem para ser. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Agora, o conceito que nós temos de solo haver derrado algo grandíssimo, precioso, eu derrei, uma grande renúncia, que para mim é importante. E isso eu abri mano. Solo o hecho de haver derrado algo importante del passado, que me duele, pero sem colocar a mão no arado, solo isso, pero sem avançar, eu me sinto bem. Eu digo, não, pastor, tremenda renúncia. Tu não sabe quanto eu he renunciado em minha vida. Eu posso escutar toda a renúncia que tu diga. E afinal, Jesus te vai perguntar, linda renúncia, mano en el arado, o que tu está haciendo? Não me olvidei desse pequeno detalhe, Jesus. Não, eu não puse a mano en el arado. Ilusão. Tu te está iludindo a si mesmo. Está valorizando muito a renúncia que estou renunciando. Perfeito. Renunciou para quê? Onde está o avance? Onde está caminhar para adelante? E de onde vem esse conceito de que nós hacemos algo que nos cuesta, e o conceito de que já hice muito? O conceito é porque nós pensamos que somos buenos. É como a parábola do bom samaritano. Vai o sacerdote, vai o levita, e aí está um necessitado, e ele passa de lejos. Pero porque é levita? Porque é sacerdote. Se sente bem, se sente tranquilo. Aí vem um bom samaritano, que era inimigo dos israelitas, para todo e ajuda a esse homem. Eu te pergunto, de hecho, quem puso a mão no arado? Quem puso a mão no arado, meu amado? Responda-me, quem puso a mão? El samaritano. Diga, el samaritano. Los outros solo se sentem bem. Eu sou um sacerdote, que lindo. Eu sou um levita, que lindo. Ok, e el arado? Foi outro. Pero nós outros nos creemos el sacerdote, nós outros nos creemos el levita, pero poner a mão no arado, não. ¿Por que vem essa ilusão de que nós outros, se eu te pergunto, quem eres tu la historita? Tu vai dizer, eu sou o bom samaritano, pastor. Sim. E onde está a mão no arado, então? Onde está ajudar o outro? Levantar o herido, sanar as heridas, ministrar nesse coração, levantar essa pessoa, entregar a Deus uma casa restaurada, um lugar restaurado, ser usado por Deus com dones, talentos, recursos, todo o que Deus me dá. Não, isso está stand-by, pastor. Esse sacerdote e esse levita. Pero não põe a mão en el arado. Todas essas coisas eu tenho que entender, meu amado, que se eu não hago o ciclo completo, de hecho eu não hice nada. Eu me siento que hice, pero se não hago o ciclo completo, eu não lo hice. Se o sacerdote solo se sintiera bem porque era sacerdote, ou o levita se sintiera bem que fuera levita, e não hizo o ciclo completo, eram emoções, era nostalgia, era qualquer coisa, pero não era fazer nada por o reino de Deus. Me hago entender, meu amado? Por isso o arado é muito importante. Trabalhar para o Senhor é muito importante. Isso é o que nos hace avançar e não estranhar o passado. Isso é o que nos hace avançar e não sentir tanto o peso de las coisas que vivimos antes. Amém, meu amado? Nós vamos recordar essas coisas, pero isso não nos vai frenar. Agora, toda pessoa tem dificuldade de abrir mão de determinadas coisas. Todas pessoas. Temos muitas coisas que nos prendem. E quando eu deixo essas coisas e não coloco essa mão no arado, eu não avanço com o novo que Deus me está dando. Eu não hago nada. É a pessoa mais provável de querer mirar hacia atrás. É a pessoa que mais vai viver de nostalgia. É aquele que um dia pagou um preço por Jesus, frena agora todo o processo, vive um processo frenado, não colocou mais a mão no arado. Essa é a pessoa que mais vai querer mirar hacia atrás.
porque os melhores anos passaram. Como eu venço isso, pastor? Como eu venço as saudades do passado? El extrañar as coisas que nós outros abandonamos. É se eu miro todo o passado, pero com um retrovisor, e eu sigo adelante com o que está. Eu sigo arando a terra, e em meu arado moderno tem retrovisor. Igualito el auto, retrovisor por aqui, retrovisor por allá, retrovisor para cá. Retrovisor, eu miro o passado, sei todo o que ha sucedido. É uma linda memória, pero eu sigo com el arado hacia adelante. Eu não parei en el passado, eu sigo adelante. Passei um dolor, perdi alguém, perdi um parente querido, sinto um dolor em minha alma. Amém, meu amado? O luto dura um tempo, o luto duele, o luto passa, pero um dia tem que ser como Deus disse a Moisés. Disse a Josué: Josué, déjame dizer uma notícia. Moisés morreu. E isso já havia passado 30 dias de luto. 30 dias chorando a morte de Moisés. E por que tu crees que Deus tem que chegar a Josué e dizer uma notícia para ti, Josué? Moisés morreu. Será que eles não sabiam que José morreu? Alguém que passou 30 dias de luto. É dizendo assim: passa a página. Não quede en ese lugar para sempre. Não deixe que um sentimento te deje preso no passado. Ponga a mão no arado. Siga adelante e nós vamos ser sanados e curados no processo. Amém, meu amado? Há muita gente herida com 50 milhões de coisas na igreja. Quando foi isso? Não sei quantos anos atrás. Meu amado, passa o luto, entierra o muerto, levántate e siga adelante em nome de Jesus. Amém, meu amado? Tu recebes isso? Alaba ao Senhor com suas palmas em nome de Jesus. É retrovisor. Retrovisor. Eu sigo adelante para ser o que agrada ao Senhor. Mis olhos estão postos em Jesus. Então, quando isso sucede, meu corpo e meu coração estão caminhando adelante. Não é que meu corpo agora está em uma nova terra, pero en el corazón regressei ao passado. Como os israelitas, como a mulher de Lot. Su pé está em um novo local, pero o coração sigue enganchado allá, não sei onde. En ese novo local, tu não haces nada. Então, quando eu avanço e coloco a mão no arado, que é o que de hecho está sucedendo? Mi corpo físico, mis pés estão na nova terra, pero mi coração também está nessa nova terra. Eu estou com as duas coisas nesse lugar. E solo esses heredam a terra prometida. Solo esses vivem o melhor de Deus. Amém, meu amado? Então, corpo e coração, caminhando hacia adelante para o novo de Deus, usando mis dones, talentos, avançando donde Deus me ha plantado. Tu recebes isso, meu amado? Moisés, um dia, depois de haver caminhado hacia adelante, um dia ele tuvo que volver ao Egipto. Moisés um dia volvió a donde havia salido. Pero quando ele regressou allá, Moisés já não estava mais preso en el passado. Ele volvió, pero não estava mais preso em nada dessas coisas. Esse homem regressou allá com um propósito. Qual era o propósito? Eu só volvi aqui, pero volvi aqui para avançar com o reino de Deus. Para trás eu não vou. É de aqui para adelante. Amém, meu amado? Se Deus te leva um dia a reviver momentos passados ou ir em locais passados, meu amado, é como Moisés. Tu vas regressar ao local onde tu has salido, pero tu não estás mais preso a esse passado. Tu recebes isso, meu amado? Por quê? Porque eu tenho um novo propósito, eu tenho uma nova direção, eu miro agora o reino de Deus e sigo adelante. Eu sou Moisés, regresso aí, pero não para quedar aqui, é de aqui para adelante. Então, às vezes, nós outros regressamos a lugares passados, pero eu não sou mais de aí, eu não pertenço mais aí. Eu vou ser usado por Deus aí para sacar gente desse lugar. Amém, meu amado? José del Egipto, a mesma coisa. Esse homem foi vendido por toda a sua família. Ele estranhava seu papá. A primeira coisa, quando ele descobre, os irmãos descobrem que eles são familiares, José pergunta: e meu padre? Tu crê que ele não estranhava o papá? Não estranhava a família? Ele estranhava tudo isso, meu amado. Pero ele não vende uma ilusão. Ele não cria uma nostalgia. Ele disse assim: Deus me ha posto aqui. Todo o que ustedes hicieron, o mal que han planeado, mis familiares, eu estou de volta nesse lugar do passado, pero não o antigo homem que eu era. Eu sou outro, trabalhado por Deus. E eu quero dizer que Deus ha trabalhado em minha vida.
Y todo eso que ha sucedido, lo que ustedes a veces planearon para el mal, Dios lo transformó en bien. Yo ahora voy a hacer bendición en la vida de ustedes. Traga papá, traga mamá, traga todo mundo, toda la familia, yo voy a cuidar de ustedes. Ese hombre extrañaba a todo mundo, extrañaba, pero no volvió a vivir la vida pasada. Vivió con ellos un otro propósito que Dios tenía. Adelante con el reino de Dios. Amén, mi amado. ¿Qué es lo que yo aprendo? No hay como tener dos señores. Tú no tienes como tener dos señores. No hay como tener dos alianças. Ou tu sigue adelante, meu amado, com Jesus, ou tu vai começar a caminhar para trás. E eu tenho que ter uma aliança com Ele. Quando Jesus dijo àquele jovem rico, vende todo e dá aos pobres, vai ter um tesouro no cielo, vem e siga-me. E esse muchacho se foi, Jesus sigue caminho. E Jesus mira aos discípulos e diz, mira quão difícil é que entre um rico no reino de Deus. Pedro, ao momento, salta dizendo, Jesus, nós outros derramos todo. Nós outros não somos como esse jovem rico. Esse muchachito aí não tem nada a ver com nós outros. Déjame dizer, Jesus, o que nós outros hicimos por ti. Marcos 10, 28. Pedro começou então a dizer-lhe, como sabes, nós outros lo hemos dejado, quanto, meu amado? Todo, e te hemos seguido. Jesus respondeu, de certo les digo, não há nadie que por causa de mim, del evangelho, haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos ou terras, que agora, diga agora, meu amado, en ese tiempo, não reciba, aunque com persecuções, 100 vezes mais casas, hermanos, hermanas, madres, hijos e terras en el tiempo venidero, também na vida eterna. Amém, meu amado? Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro estava dizendo, nós outros derramos todo. Todo isso nós outros derramos. E Jesus estava dizendo para ele, déjame dizer uma coisa, agora, nessa vida, porque tu lo hizo por mim, eu também te vou dar 100 mamás, 100 papás, 100 hermanos, 100 casas. E isso é o que Deus ha hecho com aqueles que han avançado, meu amado. Eu tenho 100 mamás, 100 papás, 100 hermanos, 100 casas, são ustedes. Amém? Ustedes são minha família, eu sou família de ustedes. Deus nos ha dado, amém? Pero quando uno sigue enganchado no passado, tu não recebes nova família, tu não recebes novos hermanos, tu não recebes novas casas, tu queres volver a la casita de su papá, la casita de su mamá, viver com sus hermanitos, com sus hermanitas, e não avança com o reino de Deus. Tu entende o que Jesus está dizendo, meu amado? Ele está dizendo, se tu dejas, tu também não vai ver se eu te vou bendecir com gente fiel, gente minha, que vai andar contigo, e suas casas vão aumentar, tu não vais estar mais solo, tu vas a ter outra família, e não só aqui, quando tu venga para o cielo, tu vas conhecer toda a família que eu he preparado. Quantos recebem isso aqui, meu amado? Eu recebo, amém? Filipenses 3:7, Pablo dizendo, pero todo, lo que para mim era ganancia, lo he estimado como que, meu amado? Pérdida. Por amor a quem? A Cristo. A decir verdade, incluso estimo todo como pérdida por uma coisa, por la excelência del conhecimento de Cristo Jesús, mi Senhor. Por su amor, lo he perdido todo. E lo veo como que, meu amado? Basura. Para ganhar a quem? A Cristo. Esse homem foi um dos que mais avançou com o reino de Deus. E ele está dizendo, adentro de mim, em mis raízes, eu considerei todo como pérdida. Se Jesus me pedir qualquer coisa, e isso não me vai tardar 10 segundos para renunciar, isso é o que ele está falando. Se Jesus te pedir algo agora, meu amado, quantos segundos te vai tardar para renunciar isso? Ele está dizendo, para mim nada. Se ele me pide, renuncio. Se ele pide, está hecho. Se ele me plantou em um novo lugar, daqui para adelante, nada me vai aprender, nada me vai aguentar. E tu disse, por quê, Pablo? Para ganhar a Cristo, para ganhar o conhecimento amanhã, passado amanhã. Eu não vou viver para trás. Todo isso para trás, para mim passou. Eu sigo para adelante. E ele mesmo, Filipenses, disse, versículo 3:13, hermanos, eu mesmo não pretendo haverlo alcançado já, pero uma coisa assim hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Diga assim, me olvido. Diga, avanzo. Una vez más, me olvido.
Avanzo. Es eso lo que esos hombres están hablando. Yo no vivo extrañando el pasado. Por el contrario, yo puse la mano en el arado. Yo dejé. Y él deja ahí. Él termina el versículo diciendo eso, mi amado. Me olvido ciertamente de todo lo que he dejado para atrás. Solo ahí. Esa es mi vida. No. Yo extiendo hacia lo que está aquí adelante. Yo prosigo una meta. Yo prosigo detrás de un premio. Y yo estoy junto con Cristo porque Él me ha llamado. Amén, mi amado. ¿Tú recibes eso en su vida? Es olvidarse y avanzar. Entonces el evangelio, mi amado, del reino de Dios no es de puras ganancias. A veces tú escuchas predicadores y dicen, venga para Jesús, va a ponerte rico, millonario, mucho dinero, mucha cosa, mucha bendición. Ve un camión de dinero allá afuera para ti. Es ganancia. Pero el evangelio que yo conozco muchas veces no es ganancia, mi amado, es pérdida. Él diciendo, mira, tú tienes muchas cosas que tienen valor para ti. Sí, Pablo está diciendo, yo decidí dejar. Y veo como basura para que yo pueda conocer a Cristo. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Es que botan, pero después no botan. Yo boto, pero quiero agarrar de vuelta. Yo me gusta el pasado. Y ese hombre está diciendo, yo rompí y no hay regreso. Yo no voy a mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que yo aprendo para terminar, mi amado? Es una postura de seguir adelante. Es una decisión interior de un nivel de compromiso tan grande que rompemos y colocamos la mano en el arado y no hay vuelta. No hay regreso. Porque Jesús, mi Señor, dijo, nadie que mira hacia atrás, después que un día puso la mano en el arado y vio más, nadie es apto, es útil, es bueno para el reino de Dios. Pedro un día quiso volver a pescar, después de haber colocado la mano en el arado. Él dijo, yo quiero regresar a pescar. ¿Y por qué ese hombre quiso volver a pasado a pescar? Porque de verdad los barquitos estaban vivitos adentro del corazón todavía. Y él quiere regresar. Y cuando él regresa, la Biblia dice que no pescó nada esa noche. Nada, ni un pescadito. Y yo te pregunto, ¿pesquería es malo? No. ¿Pesquería es pecado? No. Pero para Pedro ya no servía más. Yo dije, pastor, ¿cuál era la diferencia en Pedro entonces? ¿Por qué no sirve más? Porque Pedro ya tenía una alianza superior. Pedro ya había hecho un pacto superior que con volver a hacer lo que hacía antes. ¿Me hago entender, mi amado? Pescaría fue bueno mucho tiempo atrás, pero ahora yo soy pescador de hombres. Él me dijo un día, yo haré de ti pescadores de hombres. Yo me olvidé, pero Él me está recordando esa noche en nombre de Jesús. Amén, mi amado, que tú vas a ser pescador de hombres. Tú recibes eso en nombre de Jesús. Y cuando nosotros tenemos en ese camino y trato de volver al pasado, a veces nosotros no pescamos más nada y nada funciona tan bien como antes. ¿Por qué? Porque yo tengo una nueva alianza, una nueva estación. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo, mi amado? Muchas veces nosotros queremos volver al pasado, pero Dios ya pasó esa página. Dios ya pasó esa página. Dios ya pasó esa estación hace tiempo. Y nosotros estamos extrañando el pasado, lleno de nostalgia de pasado. Mi amado, agarra la lucha su gigante de aquí de esa tierra, agarra por los, ¿cómo se llama esa cosita así? ¿Moño? Por los cueros, chifre, ¿cómo se llama? Cuernos. Agarra a lucha aqui em Naples e disse, para trás eu não vou, é daqui para adelante, em nome de Jesus de Nazaré. Ok, eu sabia pescar e tinha a rede muito linda, pero não vou envolver essas redes, eu tenho outra coisa que Deus tem para mim, eu vou seguir adelante, para trás não regresso. Amém, meu amado? Aí se Deus me leva no passado, vai me levar no passado para seguir com o reino de Deus aonde eu vuelva, pero ser como eu era antes, isso não há volta. Entonces, ¿qué es, mi amado, que yo quiero enseñar a la iglesia? Que tú guardes en tu corazón. ¿Extrañar el pasado es normal? Sí. Portugués, ¿sentir saudade do pasado es normal? Sí. Ahora, quedar enganchado en el pasado, porque nosotros decidimos no colocar la mano en el arado, eso es un problema tuyo. Eso no es un problema de Dios. Y que el Espíritu Santo hable contigo en nombre de Jesús, porque ese año nosotros queremos ver. ¿Quién quiere ver aquí, mi amado? Ok, si tú quieres ver lo que Él ve, ponga la mano en el arado y siga adelante. Hay un muerto que enterrar, enterra muerto, mi amado. Diga a su hermano, diga a su vecino, mira, enterra muerto. Diga más alto, diga otra vez, diga, enterra muerto.
Ai, estou triste, estou não sei qué, estou não sei quanto, me dolió, me não sei qué, pastor, entierre muerto, mi amado, em nome de Jesus, e para adelante. Josué, Moisés murió, para adelante. Diga al pueblo que marche, para que ustedes no estén ahí toda la vida extrañando el pasado. Amém, mi amado? ¿Tú recibes eso? Glória a Deus, alaba, Senhor, com suas palmas aí, que bendição.